A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. Muito bem, meus amados irmãos, quero mais uma vez saudar toda a igreja na graça, na paz, na unção do Santo Espírito. Você pode dizer amém, aleluia. Querido, como bem disse o reverendo Orlando no início da nossa liturgia, é mais uma vez muito bom nós estarmos aqui, neste tempo que o Senhor preparou para nós, para a honra e para a glória dEle mesmo. E a gente tira muito proveito desse tempo. É um tempo de comunhão, é um tempo onde nós temos a oportunidade de nós partilharmos experiência com Deus, experiência com o próximo, experiência em família de Deus. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está bastante aquecido, bastante satisfeito, embora esteja esse tempo de frio, de chuva, e que também dá uma assustada em muitos irmãos, mas nós estamos aqui e eu tenho certeza absoluta que o Senhor Ele vai falar ao seu e ao meu coração nessa noite. Louvado seja o Senhor por este tempo de palavra agora. Eu desejo que todos nós estejamos com os nossos corações bem abertos, receptivos para essa palavra. Desde o começo do culto, nós estamos vinculando o que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, o que nós vamos pregar aqui nessa noite. Nós estamos cantando sobre isso, lendo sobre isso, e agora nós vamos arrematar este tempo com uma palavra boa, em nome de Jesus. Você já sabe que nós começamos uma nova série de mensagens, a igreja que nós podemos ser, e nós estamos trabalhando as 7 cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor, por uma perspectiva da revelação do próprio Jesus Cristo a essas comunidades. E nós iniciamos a introdução domingo passado com o reverendo Orlando, da carta de João à comunidade de Éfeso. E nós podemos ver como o Senhor Ele se faz manifesto no meio daquela comunidade, como Ele se revela como luz para aqueles cristãos, para que eles possam expressar essa luz que vem de Deus, tirá-los do lugar aonde eles estão, para que eles possam tomar o lugar de que é devido, segundo Jesus Cristo, segundo a sua palavra. E hoje então nós seguimos nesse caminho, e a nossa proposta aqui é trabalhar a segunda carta de João à comunidade de Esmirna, a igreja de Esmirna. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. E aí você pode permanecer com a tua Bíblia aberta, que nós vamos retornar no texto bíblico aqui. Diz assim a palavra, preste atenção na leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai celestial, Pai, neste tempo que a Tua palavra ela é lida,
ela é apresentada, ó Deus. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, inundar este lugar, inundar os nossos corações, ó Deus, para que a Sua palavra ela possa ser bem exposta, ó Deus, e possa nutrir a nossa alma, nos encher do Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco por meio dessa palavra. Amém. Queridos, eu vou dizer aqui algo que ele é quase que uma verdade. É algo que todos nós temos em comum, certamente. E aqui não existe receio nenhum de colocar você nessa. Uma coisa que todos nós temos são problemas, são dores, são desafios, tribulações, perseguições. Eu acho que não existe um humano na face da terra, uma pessoa na face da terra, que não tenha isso em comum comigo, com você, com todos nós, certamente. É um fato que em algum momento da vida, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando nesse momento, sofrimentos, provações, situações que muitas vezes podem se colocar diante de nós como situações insuportáveis, difíceis, todo tipo de dores, as dores físicas do nosso corpo físico, as dores emocionais, as dores psicológicas, a perda, e aqui nós falamos do luto, a falta de perspectiva com o futuro, as expectativas frustradas, tantas coisas que muitas vezes elas podem nos abalar, elas podem mexer com o nosso eixo de equilíbrio, nos amedrontar, e até às vezes essas coisas, esses desafios, essa lida, pode abrochar em nossos corações um sentimento de distância de Deus sobre o agir dessas coisas nas nossas vidas. E aí, por outro lado, mediante a esse cenário desafiador, que muitas vezes todos nós enfrentamos na vida, e olhando por meio de uma perspectiva cristã de vida, de postura, nós temos a oportunidade, então, de sermos chamados a uma realidade que ela vai muito além do conforto terreno. Há uma realidade que ela vai muito além do estar-se bem, saudável. Mesmo quando as dificuldades, elas nos assustam, elas nos desequilibram, ainda assim nós temos uma boa opção na vida de nós trilharmos o nosso caminho, a nossa vida, olhando para o alto, olhando para Deus, concentrando-se nas coisas do alto, lidando com as circunstâncias de forma que é aceitável diante de Deus. E aí nós pudemos ouvir no domingo passado, na introdução dessa nova série de mensagens, que no final do primeiro século, o apóstolo João, ele escreveu uma série de cartas às igrejas da Ásia Menor, nós falamos aqui agora há pouco, com mensagens bem específicas para cada uma das igrejas. E a carta de Esmirna, essa que nós estamos trabalhando essa noite, ela é essencialmente uma palavra de fortalecimento para aquela comunidade, para aquela igreja que enfrentava uma realidade muito dura. E a realidade daquela igreja era enfrentar perseguições, a pobreza, prisões por causa da fé, por causa daquilo que aqueles crentes acreditavam. E aí, para nós entendermos um pouco daquele contexto, é importante nós sabermos que a cidade de Esmirna, onde concentrava-se aquela igreja, ela era uma cidade muito próspera. Existia um polo comercial, um centro comercial naquela cidade. E aquela cidade era bastante importante para aquela região. Não era uma cidade extremamente pobre. Era uma cidade que era rota de comércio. Era uma cidade que tinha o seu progresso, a sua prosperidade. Só que a vida dos cristãos que moravam ali naquela cidade não era nada fácil. Eles eram uma minoria muito pobre.
eles eram marginalizados, eles eram vistos com muitas suspeitas pelos gentios daquela região, e eles eram alvos de calúnia, de perseguições extremas. Inclusive, muitos daqueles cristãos, eles perdiam as suas casas, os seus empregos, e alguns até perdiam a própria liberdade, a própria vida. E essa palavra de Jesus, então, àquela comunidade, ela não é apenas um alerta, mas ela é um fortalecimento de Deus, ela é um fortalecimento divino. Ela vem como uma palavra de encorajamento para que aquelas pessoas não desanimassem diante das adversidades, porque o próprio Jesus, ele venceu a morte, nós sabemos, e ele está presente e soberano, como esteve lá com eles. E mais do que isso, ele preparou para eles uma recompensa eterna. Então nós podemos pensar juntos aqui, de tudo o que nós falamos até então, o que isso significa para a igreja de hoje? O que isso se traduz para a igreja de hoje? E aí nós podemos pensar de forma geral, embora nós aqui não estejamos enfrentando prisões, torturas físicas, a perseguição cristã, ela não acabou. E isso é muito bom, nós estamos num lugar de conforto, onde nós podemos abrir as nossas bocas e professar aquilo que nós acreditamos. Nós não somos mortos por isso, nós não sofremos perseguições por isto. Só que, por outro lado, muitos cristãos ao redor do mundo têm vivido contextos muito hostis. E mesmo nas sociedades ocidentais aqui, nesse hemisfério, onde a liberdade religiosa ela é um pouco maior, nós enfrentamos sim desprezo, nós enfrentamos a marginalização, o preconceito. E aí talvez para muitos surge a tentação de negar a própria fé, para não correr o risco de perder alguma coisa. Talvez para alguns surge a tentação de tentar se encaixar ao mundo de agora, para não sofrer abstenção, para não ser separado, para não estar em uma espécie de distinção perante o mundo. E aí, se nós pensarmos de forma mais local, a nossa comunidade de fé aqui, a nossa família, nós podemos nos perguntar e pensar nessas perguntas. O que tem sido, de fato, o espinho na carne dos nossos irmãos? Como a nossa convicção cristã tem se permanecido frente aos desafios da vida, às propostas do mundo, aos desafios como a pobreza, aos sofrimentos, às dores, às lutas? Será que nós temos de fato sido cristãos, pessoas íntegras? Será que nós temos mantido a nossa postura cristã? Será que nós temos deixado que o nosso caráter ele seja moldado por Deus? E você sabe o que é ter um caráter moldado? É simplesmente nós sermos os tipos de pessoas que Deus quer que nós sejamos. A carta de João aqui à igreja de Esmirna, inspirada por Jesus, ela nos lembra que sofrer por Cristo não é um sinal de fracasso, mas é um sinal de fidelidade. Ela nos fortalece para encarar a dor, ela nos fortalece para encarar o medo, com a certeza de que a nossa verdadeira riqueza está em Jesus. Aquele que é o primeiro, como diz o texto, aquele que é o último, aquele que nos concederá a coroa da vida, se nós permanecermos fiéis até o fim. E aí, dito todas essas coisas, eu gostaria de compartilhar algumas verdades muito maravilhosas que essa palavra de Jesus, ela nos revela aqui.
Você pode acompanhar o versículo 8 do texto. Jesus, ele vai redefinir o conceito de perda e de ganho. E diz assim, versículo 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, quando Jesus ele se apresenta a essa comunidade, ele não começa a sua fala, a sua profecia com promessas fáceis, nem com uma diminuição da dor daqueles cristãos, da dor que eles estavam enfrentando. Pelo contrário, as suas primeiras palavras, elas são uma poderosa afirmação de quem ele mesmo é. E aí diz o texto: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então essa introdução, ela não é apenas da parte de Jesus uma saudação formal, mas ela é uma declaração teológica que transforma completamente a maneira de como nós, os crentes, devemos interpretar o sofrimento, de como nós devemos interpretar a morte. Quando Jesus ele afirma que ele é o primeiro e o último, ele está reivindicando para si atributos do próprio Deus. E aí está escrito no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Deus ele diz o seguinte: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não existe Deus. E essa afirmação de Deus aqui, ela é uma afirmação clara da eternidade, ela é uma afirmação clara da soberania e da supremacia de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos. E para uma igreja, como aquela igreja de Esmirna, uma igreja pequena, uma igreja pobre, essa lembrança de que Jesus, ele é Deus eterno, era um consolo para o coração daqueles crentes, e um consolo de real valor. Historicamente, eles viviam num contexto onde César era chamado de Senhor. A província romana, imperador César era o senhor daquela região. E aonde a fidelidade a Cristo podia custar muito, muito, a liberdade e até a própria vida. E Jesus, ele, ao se apresentar como o primeiro e ao mesmo tempo o último, ele está dizendo para aqueles cristãos, e ele diz isso para nós nessa noite: eu sou antes de César e permanecerei depois de César. Eu sou antes dos governantes dessa era e permanecerei depois desses governantes. Ele reforça para nós: eu sou o verdadeiro e soberano Senhor da sua vida, dessa terra. Está ligado com a eternidade. E ele continua dizendo no texto: o que esteve morto e tornou a viver. E aqui, preste atenção nisso, aqui está o centro da esperança cristã em meio ao sofrimento. Cristo não apenas conheceu a morte, mas ele passou por ela. Ele enfrentou a morte, ele foi até o limite máximo do sofrimento humano, o túmulo. E de lá ele voltou vitorioso. Louvado seja Deus, querido. Louvado seja Deus por isso. E isso muda, essa percepção, esse entendimento, essa realidade de Deus, essa obra perfeita, muda completamente a nossa perspectiva do que é perda e do que é ganho. Na lógica do mundo, perder a vida é o fim. Você morre e acabou ali. Mas em Cristo Jesus a morte não é a derrota final. Pelo contrário, é o início de uma vida, e é o início de uma vida eterna. Essa verdade maravilhosa, meu querido, não foi só sustento para os crentes perseguidos daquela comunidade há tanto tempo atrás, como também é sustento para a igreja de hoje. Nós sabemos que não há sofrimento
que nos arrebate das mãos do Deus eterno, e que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. E isso é um consolo das nossas vidas. Nós sabermos disso, é um consolo para nós. Jesus, ele passou pela morte e ele saiu do outro lado com a chave da vida eterna nas mãos. E assim, quando nós sofremos, quando as dores nos ameaçam, a perda de bens, perda de saúde, de posições e até mesmo a perda das nossas vidas, Jesus nos ensina que nele nós nunca perderemos o essencial. Ele redefine para nós o que realmente tem valor. Ele redefine para nós o que verdadeiramente é valioso. E essa verdade, meus queridos, nos leva à soberania de Deus e nos leva também a perseverarmos em sermos pessoas mais santas, pessoas que imitam a Cristo, pessoas que vivem Jesus de verdade e não que vivem como quem diz ouviu dizer. O sofrimento, ele não escapa do total controle do Senhor e ele também não acontece de forma acidental. O Senhor usa todas as coisas, inclusive a dor, a perda, as limitações. Ele usa todas essas coisas para nos conformar à sua imagem. E a igreja de Esmirna não precisava temer mais a perda, o sofrimento, as dores, porque ela já possuía aquele que é o início, ela já possuía aquele que é o fim de todas as coisas. E assim como foi lá, nós aqui agora, como igreja do hoje, nós podemos permanecermos firmes, sabendo que aquele que passou pela morte, ele também caminha conosco. Essa promessa é para nós também. A igreja de hoje, meus amados irmãos, ela precisa viver essa perspectiva mais do que nunca. Nós vivemos em uma era que valoriza muito as aparências. Nós vivemos numa era, num tempo presente, que é muito imediatista, que esperam resultados imediatos, e uma era que evita o sofrimento a qualquer custo. Nós gostamos da nossa zona de conforto, nós gostamos de onde nós estamos, e nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, nós não queremos nenhum tipo de sofrimento para as nossas vidas. Só que o Evangelho, ele também se apresenta a nós, e ele nos faz um convite a nós olharmos além do agora, a nós olharmos além da dor. Ele nos convida a confiarmos em um Salvador que já venceu o mundo e que promete caminhar conosco até o fim. E aí nós não precisamos temer essa afirmação, que quando nós perdemos com Cristo, na verdade nós ganhamos. E quando nós sofremos por causa dele, na verdade nós somos contados entre os verdadeiros ricos. No Evangelho que nós conhecemos, a cruz ela vem antes da vitória. O que parece derrota em Cristo Jesus é o caminho para a vida. Ele é o primeiro, ele é o último, nada acontece fora do seu controle, e é exatamente isso que nós precisamos para nós sermos uma igreja que não teme, uma igreja que sofre, mas sabe lidar com o sofrimento. Amém? Nós vamos lá para o versículo 9. Versículo 9 é a parte A do versículo 10. E aqui nós vamos entender um pouco o valor da essencialidade disso que Jesus está nos apresentando. Diz assim a palavra: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha isso. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Então Jesus continua a sua mensagem àquela comunidade aqui. E aqui essas palavras são, ao mesmo tempo, um consolo, uma espécie de convocação também. Elas mostram para nós o olhar perene e o olhar pastoral de Jesus sobre a igreja, sobre a sua igreja. Um olhar que não ignora a dor, mas, pelo contrário, um olhar que entende corretamente a dor. Aquela igreja, ela era marcada pela tribulação, pela pobreza, pela perseguição. E a palavra grega usada aqui para a pobreza, ela indica extrema miséria. Não era apenas uma igreja, cristãos que tinham pouco. Eram pessoas que não tinham absolutamente nada. Era uma igreja que não tinha absolutamente nada. E é possível que essa condição, então, fosse, de alguma forma, um pouco do resultado da perseguição que eles sofriam. Vejam, aqueles cristãos, por não adorarem o imperador, por não seguirem as suas vidas conformadas com o governo daquela época, por não participarem das práticas religiosas daquela cultura romana, eles podiam ser boicotados, eles podiam perder os seus empregos, seus bens e até as suas casas. E humanamente falando dessa forma, eles acabavam sendo pessoas desprezíveis, desprovidas de qualquer coisa. E aqui surge um ponto muito interessante para nós. Surpreendentemente, Jesus declara no texto: mas tu és rico. É contraditório à primeira vista. Sendo pessoas desprezíveis, superadas pela pobreza, Jesus afirma a eles: mas tu sois ricos. E essa inversão ela é muito profunda, porque Cristo ele vê a igreja com os olhos dos céus. Cristo vê a sua igreja com os olhos do alto, não com os olhos deste mundo, não sustentado pelos critérios deste mundo. E embora aqueles cristãos, eles fossem pobres materialmente, eles eram espiritualmente ricos, eles eram espiritualmente fortes, sustentados, tinham o que o ouro não podia comprar: a fé verdadeira, a comunhão com Cristo, a herança eterna. E aqui mais uma vez, nós vemos como Jesus, ele redefine os valores. Para o mundo a riqueza está nos acúmulos. Para o mundo a riqueza está nos excessos, naquilo que é facilmente adquirido. Poder, dinheiro, sucesso. A riqueza do mundo é sustentada nessas coisas. Mas a riqueza que Cristo nos apresenta é uma riqueza que se revela em nós pertencermos a Ele. A verdadeira identidade do cristão, querido, ela está enraizada na união com Cristo. E essa identidade, ela é inviolável. Essa identidade, ela é intransferível. Mesmo nós, muitas vezes, sofrendo o que sofremos, mesmo nós sendo perseguidos, passando por desafios, por tribulações, tendo a nossa fé testada, a nossa identidade em Cristo Jesus, ela é inviolável. E aí no final do versículo 9, Jesus ele também reconhece a perseguição vinda daqueles que se diziam judeus, mas que segundo Cristo, ele mesmo, ele usa esse termo aqui, né? Eram sinagogas de Satanás, filhos das trevas, seguidores de Lúcifer. Isso nos revela que o sofrimento da igreja, naquela época, era também religioso. Eles não eram apenas marginalizados economicamente, mas eles também eram atacados espiritualmente por aqueles que na aparência eram religiosos, mas nas práticas estavam afastados de Jesus. Na prática seguiam os seus
próprios caminhos, estavam contra Cristo, contra o Evangelho. E Jesus, ele não apenas vê isso, mas ele também nomeia claramente essa fonte de oposição aqui, né? Sinagoga de Satanás. Isso é muito pesado. Só que quando Jesus ele revela isso aos crentes daquela igreja, ele liberta aquele povo do medo de se sentirem abandonados. Ele liberta aquela igreja de se sentir esquecida. E por fim, meus queridos, Jesus diz aqui: não temas as coisas que tens de sofrer. E aqui ele promete que o sofrimento não será evitado. Nós não estamos isentos do sofrimento, pelo contrário, ele virá certamente. Só que junto com essa declaração está também uma diretiva muito clara que Jesus fala: não temas. E aqui Jesus faz um chamado para mim e para você a uma coragem que ela é profundamente pastoral. Ele parte do conhecimento de Cristo sobre a nossa dor e do valor que ele atribui à nossa fidelidade. Aquela igreja, ela era pobre, ela era sofrida, ela era uma igreja pequena aos olhos do mundo, mas ela era uma igreja rica, ela era uma igreja preciosa, e ela era uma igreja que certamente era uma igreja conhecida por Jesus. E esse ponto nos convida a lembrarmos que a nossa verdadeira identidade, ela não está nas circunstâncias externas, mas ela está em quem nós somos em Cristo Jesus. E aí nós precisamos ter esse tipo de convicção. O sofrimento muitas vezes pode roubar muitas coisas nas nossas vidas, pode roubar o nosso conforto. O sofrimento muitas vezes pode roubar a nossa estabilidade, seja onde for, a nossa segurança humana, mas ele não pode roubar aquilo que nos define eternamente. E aqui a nossa adoção como os filhos de Deus, a nossa herança com Cristo, a nossa cidadania do céu, a nossa cidadania do alto. O sofrimento, que venha como vem, ele não pode roubar isso de nós. E em um mundo, amados, em que o status e sucesso definem muitas vezes as identidades das pessoas, talvez seja fácil acreditarmos que de fato nós somos pobres, que de fato nós somos esquecidos, que de fato nós somos derrotados, fracassados, eu e você. Só que diante desse cenário, novamente, o Evangelho nos diz o contrário. Em Cristo, mesmo na perda, em Cristo, mesmo no sofrimento, nós somos ricos. É isso que Jesus diz aqui. Porque Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome e Ele nos veste com a sua justiça. Louvado seja Deus por isso. Nenhum sofrimento, nenhuma rejeição, nenhuma escassez pode apagar quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? A igreja de hoje precisa se lembrar disso. A igreja de hoje precisa se lembrar. A igreja de hoje, entenda, eu e você, precisamos lembrar que nós fazemos parte de uma igreja que é amada, de uma igreja que é conhecida e que é guardada por Jesus. Ele não apenas vê o sofrimento da sua igreja, mas ele caminha com a sua igreja em meio ao sofrimento. Isso é maravilhoso para nós. Por nós sermos ricos com Jesus, nós podemos certamente vivermos com coragem, certos de que a nossa verdadeira identidade, ela está segura, ela está intacta. Mesmo quando as circunstâncias da vida se apresentar de forma muito difícil para nós, a nossa identidade, ela é preservada com Jesus. E aí nós podemos avançar para a parte B do versículo 10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Parte B do versículo 10 e o versículo 11.
Diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. A mensagem de Jesus aqui nessa parte, aquela comunidade, ela atinge o seu ponto mais desafiador. Quando Jesus diz para nós e para aquela igreja: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não há aqui da parte de Jesus promessas de alívio imediato. Não há aqui na parte de Jesus a garantia de livramento terreno, de conforto terreno. O que Cristo oferece à sua igreja sofredora não é uma fuga desse sofrimento, mas é, pelo contrário, um chamado à perseverança, a uma promessa da glória eterna. O imperativo aqui no texto, ele é claro: ser fiel até a morte. E para nós isso significa nós permanecermos firmes, mesmo quando a nossa fidelidade ela tem um custo alto, mesmo que exija de nós sacrifício. E aí, tudo isso não se trata de uma fé superficial, não se trata de uma fé que é condicionada a bênçãos, a conforto, mas se trata de uma fé muito profunda, de uma fé que é moldada pela cruz, de uma fé que é sustentada pela graça, e de uma fé que está ancorada na esperança futura. Jesus aqui no texto, ele não está pedindo heroísmo, atos de heroísmo humano. Ele não está pedindo por revolucionários da fé, revolucionários e transformadores da sociedade. Não. Ele está chamando os seus discípulos a viver como ele mesmo viveu, obedientes até o fim, confiantes no Pai e certos da recompensa, convictos do final dessa história. Nós sabemos que essa fidelidade, ela não é fruto do nosso esforço próprio, do nosso esforço autônomo, mas ela é obra do Espírito Santo. É Deus quem nos preserva nessa fé, meus amados irmãos. E essa perseverança até o fim, ela é tanto uma responsabilidade, quanto uma evidência de que nós somos eleitos, uma evidência de que nós somos povo escolhido de Deus. Jesus, ele não está exigindo de nós aqui algo que ele mesmo não nos capacite. Ele chama a fidelidade e, ao mesmo tempo, enfrentemos o que precisamos enfrentar. Ele provê os meios para que essa fidelidade aconteça. E essa promessa que acompanha o chamado, ela é bastante grandiosa. Jesus diz no texto: dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, ela não é um prêmio terreno. Ela não é uma coroa como nós assistimos em filmes medievais, enrustida de pedras preciosas. Não, nada disso. Não tem a ver com valor material. Essa coroa, ela é um símbolo da vitória final. E aqui ela representa a vida eterna concedida por Cristo Jesus para aqueles que o amam. E aí na sequência Jesus ele encerra com uma outra promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Está lá no texto. E a primeira morte pode vir para todos nós, como veio para aqueles crentes lá daquela região, da comunidade de Esmina. Mas a segunda morte, que é a condenação eterna, ela não tem poder sobre os que pertencem a Cristo. Esta é a segurança final para nós. A morte física, ela pode nos tocar, mas ela não pode nos destruir. E aí quem está com Cristo
está plenamente seguro eternamente. Essa esperança, amado, ela muda tudo para nós. Ela transforma a maneira de como nós vivemos. E se isso tem sido uma novidade para você, é hora de começar a redirecionar a sua vida. Essa esperança, ela deve mudar a maneira de como nós vivemos, a maneira de como nós sofremos e até a maneira de como nós morremos. Se nós temos a certeza da coroa da vida, nós podemos suportar todas as dores. Se sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós podemos caminhar sem medo diante das ameaças. Nós podemos caminhar firmes. A fidelidade até a morte, ela não é insensatez, como muitos pensam, mas ela é fé que enxerga além do presente, além das dores, além dos sofrimentos, além da morte. O chamado de Jesus aqui é para que nós possamos ser uma igreja que é fiel até a morte. Só que isso é um desafio para a igreja de hoje. Isso é muito real e é muito urgente para a igreja de hoje. Nós vivemos uma época de muitas incertezas. No campo das políticas, são muitas incertezas. Das pressões culturais, a modernização do hoje, a contemporaneidade muito flexível, os princípios que são bagunçados, nós enfrentamos tudo isso hoje. As perseguições sutis, as rejeições familiares, as crises, nossas crises internas. E aí, a tentação de desistir, ela se coloca em nossa frente. A tentação de nós não nos comprometermos com as coisas, ela se coloca à nossa frente. E a vontade de se acomodar é grande. A vontade de se afastar é grande. A vontade de parar de vir para a igreja é grande. Essas coisas acontecem. Contudo, o Evangelho nos lembra que a fidelidade ela não é um fardo para nós carregarmos sozinhos. Mas ela é uma graça que é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus ele promete a coroa da vida àquele que persevera. E essa é uma promessa que transcende qualquer sofrimento passageiro. Essa é uma promessa que está além das coisas transitórias que nós sofremos nesse mundo. E para nós, os cristãos do hoje, da contemporaneidade, isso significa que o verdadeiro valor da vida não está nas conquistas visíveis ou no conforto imediato, mas está na comunhão eterna com Cristo Jesus, que é conquistada pela perseverança fiel. A certeza da vitória sobre a segunda morte, da qual Jesus fala nesse texto aqui, nos assegura que nenhuma adversidade final poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos nisso, igreja? Louvado seja Deus. Essa esperança, essa palavra, ela fortalece a nossa igreja. Ela dá vida à nossa igreja. Ela muda e redireciona a nossa perspectiva de lidarmos com as dificuldades. Em meio a tantas circunstâncias, nós somos chamados a olharmos novamente para Jesus e nós somos chamados a mantermos a nossa confiança firme em Jesus. Fidelidade que até o fim é a resposta do coração que reconhece que a coroa da vida é o maior de todos os tesouros e que essa é uma herança que ninguém pode nos tirar. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de concluir aqui essa palavra dizendo para os irmãos que a mensagem de Jesus, aquela comunidade, a igreja de Esmina, ela permanece viva e urgente hoje. Ela é uma verdade que é uma necessidade hoje, da igreja de hoje.
Também digo que a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus sobre a morte, ela redefine completamente a nossa perspectiva sobre perda e a nossa perspectiva sobre ganho. E em tempos de crise, de inseguranças, de dores, sejam elas de qualquer tipo, o Evangelho nos fortalece para nós sofrermos sem medo. Porque o Senhor soberano, Ele caminha conosco. O Mestre Jesus, Ele conhece a nossa luta. E mais do que isso, Ele nos garante a vida eterna. Que essa certeza, meu querido irmão, querida igreja, ela nos dê coragem para nós vivermos como igreja fiel. Amor que permanece, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. Eu gostaria de compartilhar algumas aplicações para todos nós, para toda a igreja aqui. E essas aplicações, elas são importantes porque elas fecham aqui essa palavra, essa mensagem. E ela é uma inspiração para que nós possamos mudar a nossa postura, para que nós possamos adotar algo condizente com a palavra de Deus, para que nós possamos ser cristãos ainda melhores, para que nós possamos ser uma igreja ainda melhor. Eu espero que você confie na soberania de Cristo. Em meio às dificuldades, lembre-se de que Jesus, Ele é o primeiro, lembre-se que de Jesus Ele é o último, e nenhum sofrimento está fora do seu controle, nenhum sofrimento está além da sua autoridade. Portanto, confie em Deus, confie no Senhor, permita que Ele esteja do seu lado e que o medo não roube a sua paz. Querido, valorize também a sua identidade em Cristo Jesus. Valorize quem você é em Cristo Jesus. Defenda essa bandeira de quem você é em Cristo Jesus com convicção, com firmeza. Independente das perdas, das rejeições que muitos de nós possamos sofrer, reconheça que a verdadeira riqueza está em pertencer a Jesus. Não se deixe se definir pela circunstância. Não deixe que a sua identidade seja definida por aspectos danosos do mundo, mas pelo contrário, que a sua identidade possa ser definida pela graça que você recebeu. Persevere na fé também, amados. Ser fiel até a morte não é um chamado ao desespero, ao medo, nada disso. Mas é um chamado à esperança que é viva, à esperança ativa. Portanto, persevere em oração, persevere em comunhão, persevere em discipulado, persevere em leitura da palavra de Deus, sabendo que a sua fidelidade, sabendo que a sua perseverança, ela certamente será recompensada com a coroa da vida. Apoie também os irmãos que sofrem. Nós possamos ser uma igreja que cuida dos seus, uma igreja que está atenta aos seus, que encoraja os que estão passando por provações e que caminha junto com eles em meio a essas provações. Lembrando que ninguém está sozinho nessa caminhada da fé. Nós somos uma família, a família de Deus. E nós precisamos testemunhar com coragem, com convicção. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das oposições, das rejeições, nós precisamos manter a nossa fé viva, para que essa fé ela seja uma luz nesse mundo. O sofrimento por Cristo, meus amados irmãos, as dores que nós sofremos por Cristo, ela é parte dos testemunhos. E ela é parte de um testemunho que pode levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Amém? Meu desejo é que nós possamos guardar essa palavra, esses ensinamentos de Jesus, esses princípios que Jesus nos apresenta aqui, essas aplicações no nosso coração.
Que isso nós possamos reverberar isso durante a semana. Que seja uma palavra que nos tire do conforto terreno, da plena satisfação com este mundo, mas que isso nos caminhe para frente, como Jesus disse aqui, permanecermos fiéis, convictos, uma identidade realmente cristã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, nós possamos ser uma igreja em crescimento para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós estamos com os nossos corações, ó Deus, gratos aqui pela sua palavra, ó Pai. Palavra que foi lida, ó Deus. Palavra que foi exposta. Palavra essa que foi aplicada, ó Deus, nas nossas vidas. E que essa palavra, ó Deus, possa ser uma flor em nosso coração, florescendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus. Que essa palavra verdadeira, ó Deus, nos tire de onde nós estivermos e nos leve para um caminho de excelência com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa fazer efeito nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos por esse tempo. Amém. Louvado seja